Olá, meus amigos, uma boa noite a todos. Sejamos todos nós bem-vindos a mais um estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, sejamos todos muito bem-vindos. Vamos orar? Vamos agradecer a Jesus por mais esse momento de oração que Ele nos está nos dando, nos ofertando. Então, vamos elevar o nosso pensamento em uma prece. Então vamos respirar profundamente, se possível, fechar os olhos. E vamos trazer em nossa memória a oração que Jesus nos ensinou para iniciarmos o nosso Evangelho no lar. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. E nós te pedimos, amor querido, a permissão para iniciarmos mais um Evangelho no lar. Nós necessitamos, Senhor, da tua assistência, do teu amparo, da tua proteção. Dá-nos força, coragem, Senhor, para vivermos dentro dos princípios cristãos. Que a tua paz nos envolva e que os amigos espirituais possam nos conduzir. Que assim seja. Vamos fazer o Evangelho? A leitura do Evangelho? Nós vamos estudar hoje, convidar os pobres e os estropiados, dar sem esperar retribuição. Essa passagem, ela é bem interessante, está no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 12 a 15. Naquela época, as festas que se tinham, se matavam, um animal para ali comer todo mundo, era motivo de comer carne, E normalmente se convida, hoje ainda é assim, A gente no meio social, muitas vezes a gente convida pessoas, não é nem porque a gente gosta, é porque quando ela dá festa, a gente também quer ser convidada. A gente reúne muitas vezes pessoas que nos dão status, por mais que a gente não goste. Então, nós somos um tanto hipócritas quando fazemos festas. E isso também acontecia na época de Jesus. Então, aqui ele faz um convite. Quando nós damos dinheiro para ajudar a caridade, a instituição, é louvável? É. A gente está fazendo a caridade material. Mas não necessariamente nós estamos amando. O ato de amar, ele é um ato que eu dou de mim. Então eu posso passar uma vida inteira dando dinheiro, mas não necessariamente dando amor. Entende? É complexo. Eu não estou desmerecendo, o trabalho é louvável, é o bem material. Mas é necessário eu dar de mim para que eu possa desenvolver o amor,
que é esse o propósito da nossa existência. Lembra que nós encarnamos e uma das características de humanização é amar. Uma das características de ser humano é a capacidade de se compadecer e auxiliar. É a capacidade de conversar. É a capacidade de entender. É a capacidade de muitas vezes se sacrificar. Então essa é uma atitude humana, de humanidade, em que nós nos preocupamos uns com os outros. Isso é humanidade. Ainda não é um movimento para ser um Cristo. Lembra que as lições que Jesus nos trouxe são lições para nos humanizar, para deixarmos de termos muitas vezes atitudes primitivas, muito parecidas com os animais. Lembra, não é os animais que parecem conosco, somos nós que temos atitudes parecidas com um dos animais. Então, para eu desenvolver o amor, eu preciso dar de mim. Eu preciso dar do meu tempo. Eu preciso dar da minha capacidade de escutar o lamento do outro. Eu preciso dar e compartilhar aquilo que eu aprendo. Eu preciso muitas vezes tocar. Eu preciso muitas vezes acarinhar. Então, esse desenvolvimento do amor é quando eu dou de mim. Então, muitas vezes, nós nos iludimos, achando que dando dinheiro, nós vamos estar comprando o reino de Deus. Ou seja, repetindo a história do passado, em que nós íamos à igreja, dávamos o dízimo e estava garantido o nosso reino de Deus. Isso é barganha. Me vem até na cabeça o senhor Frederico Figner. Quem já leu a obra, quem estudou conosco a obra Voltei, recentemente nós estudamos no Morada Cristã, gravamos, está no canal. Era o caso do senhor Frederico Figner. Ele era um homem de muitas posses, um grande empresário no Rio de Janeiro. E ao chegar no mundo espiritual, ele se deparou sem luz. Foi recebido, o Dr. Bezerra amparou, o próprio senhor Andrade, mas ele mesmo não tinha luz. Então ele fez muita caridade material, ele ia para o centro espírita, ele fazia o trabalho, mas ele não amou. E é essa capacidade de amar que nos faz acender a nossa luz, como Jesus diz, fazei brilhar a vossa luz. Então aqui, quando eu convido alguém, quando eu faço algo com o propósito de receber, da troca, eu estou barganhando, não estou amando. Então, todo o convite de Jesus, e ele fala numa linguagem simbólica, é para nós entendermos que é necessário nós darmos de nós sem nenhum interesse, sem nenhuma troca. Vamos para o texto, aí nós vamos comentando. Fizemos só uma entrada para a gente entender, para a gente não pegar o texto e ficar naquela coisa simples demais, sem entender a lição de Jesus. A gente precisa mergulhar. Citação do Evangelho de Lucas. Disse também aquele que o convidara, abre aspas, que é Jesus, hein? Quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos, que forem ricos. Quantas vezes a gente busca o rico só por interesse, né? Você escolhe o padrinho que tem dinheiro para o seu filho, né? Não, escolhe o padrinho que tem dinheiro, né? São interesses, por mais que você não goste. Você muitas vezes convida a pessoa, você não gosta, mas é porque a pessoa é rica, aquilo te dá status. Olha como nós somos besta mesmo, né? E essa lição dele, do nosso Senhor Jesus, está super atualizada, não é diferente. Ainda somos assim. Nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos que forem ricos.
para que em seguida não vos convidem a seu turno e assim retribuam o que de vós receberam. A palavra-chave aí, o tema central dessa fala de Jesus é a retribuição. Que é, na verdade, o quê? Eu faço, mas eu quero receber em troca. E se eu faço aguardando a troca, o que acontece? Não é amor. Eu não estou desenvolvendo. É um interesse apenas. Quando derdes um banquete, diz Jesus, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos. E serei felizes por eles não terem meio de vô-lo retribuir, pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. Então, essa fala de Jesus serve não só para coisas materiais, mas também para as coisas morais. Quantas vezes nós tratamos bem uma pessoa e essa pessoa nos dá uma patada? E aí eu fico muito magoada. Eu estou esperando uma retribuição. Eu te tratei bem, eu quero que tu me trates bem. Essa nossa fala, ela cabe muito bem para o meu dia a dia. Para a vida familiar, aquelas pessoas que a gente convive diariamente, ali tem que haver respeito. Você não pode admitir que uma pessoa chame palavrão para você. Você não pode admitir que uma pessoa grite com você dentro de casa. É família. Então, o que nós estamos falando aqui é esses contatos do dia a dia, em que muitas vezes a gente trata bem, a pessoa dá uma resposta desagradável, né? E aí você também dá uma resposta desagradável. Não é assim não. Então, lá fora, a pessoa dá eu dou aquilo que eu tenho. E dentro de casa? Não, dentro de casa é diferente. Dentro de casa deve haver respeito. Então, se a pessoa agride, grita, você diga alto lá. Por que você está gritando comigo? E não grite também, tá bom? Então, para isso existem leis. Né? Um dos que se achavam à mesa, ouvindo essas palavras, disse-lhes, abre aspas, feliz do que comer do pão no reino de Deus. Então, não é aqui que a gente vai receber as recompensas. Lembra? É quando a gente realmente retorna à pátria espiritual. Que daqui a pouco todos nós iremos fazer essa viagem. Todos nós. Nós não podemos imaginar que a riqueza, ela é um presente de Deus. A gente não pode imaginar que a riqueza é Deus preferindo alguns filhos. A riqueza, ela é uma prova. A riqueza é um material pedagógico que a gente vai passar algum tempo. E por que Jesus fala do mordomo infiel? Qual é a função do mordomo? O mordomo, naquela época de Jesus, era aquela pessoa que administrava as terras, mas ele não era o dono. Então, ele administrava as terras, tinha pessoas que plantavam e ele fazia a divisão, ele fazia o pagamento. Era mais ou menos assim, mas ele era o administrador. Até parecia que era o dono, mas não era. Por isso o termo era mordomo. Era como se fosse um administrador. Então, o mordomo, ele só administra. Todos nós aqui na Terra, nós não somos proprietários, nós somos mordomos, nós somos administradores. Deus nos colocou em situações específicas. A dizer, não tia, eu que conquistei tudo. Mas Ele te deu a inteligência, Ele te deu a intuição, Ele te fez reencarnar no meio que te colocasse numa situação dessa.
te conduziu muitas vezes, te intuindo para chegar onde você chegou, porque você precisa desse material pedagógico. Nessa encarnação, é essa experiência que você tem que viver e depois prestar conta de como viveu. Imagina o que é ter muito em um mundo de miséria. Olha a responsabilidade que nós temos. Então, isso é material pedagógico ao qual eu terei que prestar contas de como eu administrei. Nós teremos que prestar conta. Nós teremos que prestar conta de tudo, até do tempo. O que estamos fazendo com o tempo? Quantas vezes nós temos tanta futilidade e a gente pergunta o que estamos fazendo com o tempo para o nosso aprimoramento espiritual. Se hoje nós formos chamados para retornar à pátria espiritual, o que nós iremos levar nessa bagagem? Tenham conquistas para levar nessa bagagem? Sou um ser humano melhor? São questões que nós precisamos fazer. Vamos para o item 8. A partir de agora, acredito que é o professor Allan Kardec que vai comentar essa passagem. Olha que interessante. Quando derdes um banquete, disse Jesus, abre aspas, não convideis para ele os vossos amigos, mas os pobres e os estropiados. Fecha aspas, comenta Kardec. Estas palavras absurdas, né, se tomadas ao pé da letra, são sublimes se lhe buscarmos o espírito, né? Então Kardec vem explicar agora. Então, imagina você não convidar nenhum amigo, nem irmão, nem parente, né? Que é como se ele dissesse para aquele grupo havia um interesse. Não é possível que Jesus tenha pretendido dizer que, em vez de seus amigos, alguém reúne em sua mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada, a linguagem de Jesus. Precisava servir-se de imagens fortes, que produzisse o efeito de um colorido vivo. O fundo do seu pensamento se revela nestas palavras. Lembra, abre aspas. E sereis felizes por não terem eles meios de vô-lo retribuir. Então, quantas vezes nós buscamos apenas porque eu vou ajudar, porque ele pode me ajudar também, essa pessoa pode me ajudar. Não, eu vou aqui que lá na frente, né? Interesse. Você está ajudando não pela alegria de ajudar. Você está convidando não pela alegria de convidar, mas pelo interesse que tem por detrás disso. Isto é, não se deve fazer o bem tendo em vista uma retribuição, mas tão só pelo prazer de o praticar. É esse o sentido. Eu vou servir sopa lá no centro da cidade todo sábado, mas o meu interesse em todo sábado servir sopa não é aliviar a fome daquelas pessoas, não. O meu interesse é que Jesus veja que eu estou fazendo, que é para eu ter um lugarzinho lá em cima. Isso também é troca. E o meu foco é o meu bem-estar futuro e não realmente aquelas pessoas que estão ali. Usando de uma comparação admirável, disse, abre aspas, convidai os pobres para os vossos banquetes, pois sabeis que eles nada vos podem retribuir. Fecha aspas. Por banquetes, deveis entender não os repastos, né, a alimentação propriamente dito, mas a participação na abundância de que desfrutais. A vida, vamos supor, se eu sou uma pessoa que tenho muita dificuldade de compartilhar, sou uma pessoa muito agarrada, muito difícil, pode acontecer sim, da misericórdia divina, programar uma reencarnação em que eu tenha em abundância. Mas eu tenho tanto que mesmo que eu venha a compartilhar, a dar, não vai me faltar nada. Isso é o material pedagógico. É Deus dando tanto para que a pessoa
Aprenda a olhar para quem está em torno, a auxiliar, a compartilhar, a aprender essa lição. Aí o que a criatura faz? Tem tanto em abundância, aí já quer uma bolsa de 120 mil reais, um tênis de 25 mil reais. Oh, meu pai! Já começa a ir para os absurdos, mesmo vendo em torno a miséria. A pessoa não se compadece. Aí haverá prantos e ranger de dentes. Aquelas palavras, entretanto, também podem ser aplicadas em sentido mais literal. Quantos não convidam para suas mesas apenas que podem, como eles dizem, fazer-lhes a honra ou, por sua vez, convidá-los? Outros, ao contrário, encontram satisfação em receber os parentes e os amigos menos felizes. Ora, quem não os conta entre os seus? Dessa forma, lhes prestamos grande serviço, sem que o percebam. Olha que interessante. Ele faz aqui a observação, né? Quantos não convidam para suas mesas apenas que podem, como eles dizem, fazer-lhe a honra ou, por sua vez, convidá-los? Outros, ao contrário, encontram satisfação em receber os parentes e amigos menos felizes. Encontram satisfação. Ora, quem não os conta entre os seus, não tem? Todo grupo familiar tem aqueles que têm muito, tem aqueles que têm nada. Normalmente, o que a família faz? Às vezes a gente vê isso entre irmãos. Separa os que não têm e reúne os que têm. Família. Ora, quem não os conta entre os seus, todas as famílias têm alguém, 2 ou 3 ou 4, que passa situações apertadas. Dessa forma, lhes prestamos grande serviço, sem que o percebam, quando convida. Aqueles, sem irem recrutar os cegos e os estropiados, praticam a máxima de Jesus, se o fazem por benevolência, sem ostentação. A ostentação, a gente dá aqui uma cesta, serve alguma coisa, aí tira a foto e põe lá no Facebook, dando rancho. Ostentação. Difere de você divulgar a atividade, que aí é outra coisa, né? Pedindo auxílio, assistência, doação, a gente tem que divulgar mesmo, né? Sem ostentação, e sabe dissimular o benefício por meio de uma sincera, o quê? Cordialidade. Bora iniciar, gente? Instrução dos Espíritos, a caridade material e a caridade moral. É muito bom. Irmã Rosália, o que a gente para e pensa em relação a isso? A caridade material, normalmente nós damos daquilo que nos sobra. Nós não vamos dar daquilo que vai nos fazer falta. A gente dá daquilo que sobra. A caridade moral entra aquele movimento. É o que eu dou algo de mim. É a minha tolerância, a minha resignação, o meu tempo entre aspas, né? As minhas mãos, a minha voz, os meus ouvidos, né? Essa é a caridade moral. O silêncio, algumas vezes, o perdão, a tolerância, a resignação, tudo isso é caridade moral. Então, olha só, a caridade material eu dou daquilo que está sobrando, que já é um bom, já é um ponto. Eu dou daquilo que está me sobrando, mas dificilmente faz um movimento íntimo. Para que haja um movimento íntimo, é necessário que eu possa doar parte de mim, eu possa me envolver, eu possa me compadecer, me sensibilizar, dar minhas mãos o meu trabalho, o meu tempo, o meu repouso. Vamos ver aqui o que a senhora Rosália fala nessa psicografia. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que gostaríamos que eles nos fizessem.
Isso entre aspas, né? Porque essa fala é de Jesus. Toda religião, toda moral se acham encerrada nesses dois preceitos. Toda religião, toda moral se acham encerrada nesses dois preceitos. Amemo-nos uns aos outros. Por quê? Lembra? Volta lá atrás no início do que eu falei. Nós nascemos com um propósito: aperfeiçoar a nossa alma. E aperfeiçoar a nossa alma é desenvolver a inteligência e desenvolver a moral, que são as duas asas. Então, a gente tem desenvolvido a intelectualidade, mas a asa moral, ela tá meia capenga. A gente está tendo dificuldade. Então, a gente desenvolveu a intelectualidade quase como uma arma para dominar, para manipular, para se sobressair materialmente. Só que com uma asa só ninguém voa. E é essa asa que falta para a sociedade humana. É se humanizar, porque é algo desumano eu barganhar a vida de alguém. É uma guerra. O que caracteriza uma guerra é a capacidade de matarmos uns aos outros de forma bélica, né? Assim que a gente diz, com armas. Mas só se mata com armas. A fome mata. A falta de medicação mata. A falta de atendimento médico mata. O frio mata. Nós vivemos uma guerra. A caridade moral, ela exige de nós um desenvolvimento, uma humanidade que nos falta. Se fosse observado na Terra o amemo-nos uns aos outros, olha que lindo que ela diz. Todos serias perfeito, nada de ódios, nem de ressentimentos. Direi ainda, nada de pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam, e não mais veríeis nos quarteirões sombrios onde habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças a quem tudo faltava. A humanidade terrena é tão cruel, nós somos tão indiferentes, que a gente acha que Deus que colocou a pobreza. A gente acha que Deus construiu a miséria. Para pensar no planeta que Deus criou. Tem tudo aqui dentro para nós sermos felizes. Tudo. O egoísmo é que construiu a miséria. O egoísmo é que constrói a perversidade, a maldade. É o egoísmo. E o orgulho é a decadência. Os vícios. E aí ele diz, olha, direi ainda, né? Pobres mulheres, aí ele vem, ricos. Pensai nisto um pouco. Auxiliai os infelizes o melhor que puderdes. Auxiliai os infelizes o melhor que puderdes. Ela faz uma chamada mesmo. Dai para que Deus um dia vos retribua o bem que houverdes feito, para que encontreis ao sair do vosso envoltório terreno, na desencarnação, um cortejo de espíritos agradecidos que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Aí, quando eu leio isso aqui, eu lembro do Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Século XIX, foi deputado estadual, médico, um homem muito inteligente. Foi presenteado com o Livro dos Espíritos. E a partir daquele momento, daquela leitura, daquela reflexão, a vida desse homem mudou.
Ele saiu da política, que desde aquele tempo já era apenas uma política, e ainda é, e pior ainda. E se dedicou aos pobres. Gente, médico, século XIX, era para ele ter ficado riquíssimo. Atendia a todos. Ele não olhava para um ser humano como um cifrão. Ele honrou o voto que fez com o seu diploma. A ética, salvando vidas e não barganhando. Eu digo que ser médico não é profissão, é missão. E tão delicada. E ele atendia os pobres. Em uma época muito difícil. E muitas vezes ele medicava e ele mesmo comprava a medicação. Se pudesse saber a alegria que experimentei, aí ela conta, ao encontrar no além aqueles a quem pude servir na minha última existência. Olha ela contando. Amai, portanto, o vosso próximo, amai-o como a vós mesmo, pois já sabeis agora que, repelindo o infeliz, estareis talvez afastando de vós um irmão, um pai, um amigo, que repeles para longe de vós. E então, qual será o vosso desespero ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos? Porque muitas vezes essas pessoas que reencarnam, muitas vezes próximo da gente, às vezes precisando da gente, às vezes pode ser alguém que foi muito caro em encarnação passada. E agora a gente é indiferente, né? Vamos parar aí? Próxima semana a gente dá continuidade no item 9. E aí, foi bom? Vamos agradecer a Jesus, gente, por mais essa oportunidade que nos foi dada de estudo e de reflexão. Vamos orar? Unindo os nossos pensamentos, divino amigo, amigos espirituais, nossos anjos de guarda, nós agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade que nos foi dada de estudo, de reflexão, de chamado, de advertência. São lições que já estão aqui há mais de 2000 anos. E talvez já tenhamos ouvido várias e várias vezes, Senhor. Mas ainda insistimos em nos iludir, vivendo muitas vezes uma vida medíocre e mesquinha. Ajuda-nos, Senhor, a tirar essa venda pesada dos olhos e a começarmos a entender qual o propósito da encarnação. Começarmos a entender que nós nascemos para desenvolver a capacidade de amar, de respeitar, de sermos humanos. Nós agradecemos a presença dos amigos espirituais, Senhor. Obrigada, divino amigo. Abençoa-nos na tua paz. Envolva, Senhor, esse planeta, o nosso Brasil, os líderes dessa nação, Senhor. Com esse povo tão sofrido. E aos nossos irmãos, Senhor. Todos passando por dificuldades e dores. Que a tua paz, Senhor, o teu amparo possa envolver. Graça te damos, que assim seja.
EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.